Está no ar o programa Espaço Cidadão com Robson Carvalho. Está no ar o nosso programa Espaço Cidadão, chegando em todo lugar onde tiver internet, pelo nosso canal do YouTube, Robson Carvalho, e pode localizar também pelo Robson Cidadão, e ainda no Spotify também, você pode ouvir e assistir no YouTube e ouvir no Spotify. E vamos chegando também ao 247, a TV 247, e ainda a TVT São Paulo e retransmissoras pelo Brasil, e ainda ao portal Congresso em Foco. No programa de hoje, o nosso tema é saneamento básico e meio ambiente, numa parceria com o Observatório das Metrópoles, tentando mostrar que, apesar dos problemas, um outro futuro é possível. E para isso temos aqui convidados indicados pelo Observatório das Metrópoles de cada uma das regiões metropolitanas diferentes do Brasil. Hoje aqui com 3 convidados, temos lá da Baixada Santista, o Marcos Bandini, que está aqui conosco. Conosco também do Norte Fluminense, a Juliana Souza, e o professor Fabiano Diniz, do Recife, né? Cada um do núcleo da região metropolitana, desses lugares que eu acabei de falar. E começando no sudeste do Brasil, pela Baixada Santista em São Paulo, com Marcos Bandini, eu gostaria de saber, professor, quando a gente pensa, chamando professor pelo acúmulo de conhecimento que você já tem ao longo de toda a vida e também pela participação militante que tem em vários movimentos sociais e sociedade civil. Eu te pergunto, pensando na questão do acesso à água tratada e no esgotamento sanitário. Isto nós podemos considerar como direito humano? Sem dúvida. É um direito humano, queria saudar a todos aqui, é um direito humano e há uma busca da nossa sociedade que é extremamente desigual, termos esse direito universalizado, quer dizer, uma preocupação que temos que ter permanente em relação à universalização, a que o saneamento e particularmente a água e o esgoto cheguem a todos os cidadãos de qualquer localidade. Desafios são muitos nesse aspecto, e eu destacaria a questão de atuarmos com planejamento, atuarmos, portanto, com o município planejando, não abrindo mão dessa função essencial, e, ao mesmo tempo, com o efetivo controle social para que a gente acompanhe todas as etapas do trabalho da prestação de serviços na ponta. Para nós, particularmente, aqui na Baixada, uma preocupação é grande por conta da nossa ligação com o mar e outras interfaces com poluição, etc. Então, essa é a nossa preocupação, e também uma região extremamente desigual, rica, por um lado, do ponto de vista econômico e Temos social. o Porto, né, o maior porto da América Latina, Porto de Santos. Exato. O Porto de Santos, mas com uma desigualdade que acaba fazendo com que esse processo de universalização dos serviços se retarde. Enfim, nós temos meios para tanto, para buscar essa universalização mais rápida, mas estamos patinando muitas vezes porque não temos controle social, por exemplo. Muito bem. Vamos sair do Sudeste, quer dizer, vamos permanecer no Sudeste, né, saindo aqui da Baixada Santista, e vamos agora lá para o Rio de Janeiro, saindo de São Paulo, vamos para o Rio de Janeiro, para o Norte Fluminense, nesse núcleo de região metropolitana, conversar com a Juliana Souza. E eu gostaria de saber, Juliana, quando nós pensamos nessa temática do saneamento básico e meio ambiente, onde é que entra a questão da gestão, da sustentabilidade dos recursos hídricos? Como é que nós podemos abordar, tratar deste tema? Olá, cumprimentando aqueles que estão nos ouvindo e aos que estão aqui presentes na discussão, né? A gestão dos serviços de saneamento, né? Ela ultrapassa as escalas locais, né? Ultrapassa também vai além da política de saneamento, né? Inclui a gestão de recursos hídricos, inclui
o planejamento urbano e o planejamento ambiental. Então, falar de saneamento é preciso, né, que as novas gestões aí, através dessas eleições, né, esses candidatos que tiverem êxito aí nesse processo, né, eles consigam olhar o saneamento de forma integrada, né? Nós precisamos considerar que não é só a esfera local, né, que vai conseguir, né, sanar todos os problemas que existem em relação ao acesso ao serviço de saneamento, né? Nós precisamos desse apoio aí dos demais entes federativos, precisamos pensar, né, como a gestão de recursos hídricos ela se encaixa e interfere também, né, a gestão da água, né, interfere também, né, no saneamento, né, principalmente quando a gente fala em disponibilidade hídrica, que é uma temática que vem sendo discutida aí nos comitês de bacias e afeta justamente o abastecimento de água da população. Então, é preciso ter esse enfoque múltiplo que existe aí na gestão dos serviços de saneamento e sua importância para a saúde, desenvolvimento humano também. Muito bem. E agora sim, vamos sair do Sudeste e vamos para o Nordeste, lá conversar com o Fabiano Diniz, lá na região metropolitana de Recife. E eu gostaria de saber, Fabiano, como pesquisador do Observatório das Metrópoles, né, a sua visão, que você pode complementar o que os dois colegas falaram sobre a gestão das águas urbanas, como isso pode ser feito, né, e até detalhando o que nós devemos pensar quando a gente fala na palavra saneamento básico, porque me parece que até hoje muitas pessoas, quando pensam em saneamento básico, acham que é só esgotamento sanitário. Mas a gente fala também, professor Fabiano, a gente fala também em relação, aliás, o acesso à água. Perfeito. Olá, Robson, Juliana, Marcos, é um prazer estar com vocês. Eu vou complementar um pouco o que os colegas falaram e, voltando um pouco atrás no tempo, lembrar que o Brasil já discutiu, antes de termos a lei do saneamento básico, num conceito que era o saneamento ambiental, certo? Que, além de todos esses eixos, como você disse, não é simplesmente o abastecimento da água, nem o esgotamento sanitário, né? Nós temos aí a coleta e o manejo dos resíduos sólidos, nós temos o controle dos vetores de transmissão de doença, né, veiculadas pela água, outras relacionadas, por exemplo, ao lixo, né, e a drenagem urbana propriamente dita. Então, na verdade, é como se nós estivéssemos trabalhando aqui num tema que ele além de integrado, como já colocou a Juliana, e ter a ver com ordenamento, como colocou o Marcos aqui, né, para a gente, ele é integrado. Por exemplo, só para vocês terem ideia, quando a gente fala do abastecimento da água numa cidade, Recife, por exemplo, tem cerca de 95% de cobertura de água, mas a água que chega, ela tem que sair, certo? E ela sai através do esgoto, né, do esgotamento das águas servidas, sem um sistema de coleta e tratamento, muitas vezes E isso aquela jogado pergunta, para onde ela vai? Exatamente Muitas isso. A vezes, gente pode nos desenvolver melhores melhor bairros, essa nos questão. melhores lugares, chega a água boa, tratada, e o dejeto vai para Vai onde? para onde, né? E muitas vezes sem Para uma tratamento área mesmo, onde se de coleta. favela, né? Pois é. E aí a questão desse conceito, que eu acho que a gente pode desenvolver mais adiante, do saneamento ambiental que se tinha antes, é exatamente essa integração, não apenas no espaço, né, nos níveis federais, municipais, locais, ou do que a gente fala no jargão técnico, das bacias hidrográficas ou das bacias de drenagem, que são regiões onde a água escoa, né, mas também do ponto de vista da junção com o ordenamento, com a organização física das cidades. Isso diz respeito ao planejamento, isso diz respeito à gestão do desenvolvimento, né? E isso, obviamente, tem que ter toda uma participação por trás, com as preocupações também em torno do ambiente, do meio ambiente e das dinâmicas naturais que dão sustentação à própria vida humana em cidades. Nosso programa Espaço Cidadão de hoje está tratando de saneamento básico e meio ambiente. Para você que está ligado conosco, ou assistindo ou ouvindo, vamos a um breve intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com o nosso programa. A gente vai para o intervalo e volta já. Bem-vindo de volta ao Espaço Cidadão. Estamos de volta com o nosso Espaço Cidadão, falando de saneamento básico e meio ambiente, trazendo propostas e soluções para esse problema que atinge boa parte do nosso Brasil. E agora vamos retornar ao sudeste do Brasil, ouvindo o Marcos Bandini, ainda sobre essa temática geral, que é saneamento básico e meio ambiente. Eu te pergunto, Marcos, água
é mercadoria? Absolutamente não. A água é um direito universal do cidadão, mas há uma disputa. Temos que compreender que há uma disputa na sociedade, particularmente na sociedade brasileira, com esse conceito de mercadoria. Mas sem água, a água é a vida. Sem água, nós não temos a vida. Então, há uma disputa que obriga que nós tenhamos que discutir essas questões de fundo, que estão hoje, felizmente, reguladas, em disputa permanente, mas em grande medida, por ser um processo permanente e em disputa, reitero, é o controle social, é a participação do cidadão, é o acompanhamento de cada etapa, de cada problema. Os colegas aqui falaram de várias questões, e você destacou o problema da água de qualidade, que, no caso do Sudeste, em grande parte, praticamente, e no Nordeste, enfim, quase todo o Brasil, a água de qualidade é produzida, mas aí, para onde ela vai, os caminhos, levam a uma série de problemas. E, inclusive, de poluição e doenças que aqui também foram colocadas. Quer dizer, nós temos problemas de enfrentarmos essa questão de que a água não é uma mercadoria, mas sim um direito, um bem universal, entretanto, por trás aí há uma disputa permanente, haja vista, por exemplo, aqui em São Paulo, o recente processo de privatização de uma empresa que é a maior da América Latina no setor. A Sabesp, né? E aí eu te pergunto, né, que impacto negativo isso pode trazer para a população, sobretudo mais carente? Olha, são muitos os desafios, particularmente na Baixada Santista. Veja, nós temos hoje quase 300 núcleos irregulares, núcleos com comunidades, onde os serviços de água e esgoto são prestados ou precariamente ou apenas parcialmente. Então, imagine, mesmo Santos tem quase 80 desses núcleos. É um número muito significativo para as nossas 9 cidades. Então, veja, o impacto que se dá num processo de privatização e de mercadoria é de não encontrar, hoje acionista majoritário não encontra lucratividade no seu negócio, ele vai retardar ainda mais a prestação desse serviço. Então, obviamente, que esperamos problemas com tarifa, mas principalmente aumentos de tarifa, mas principalmente queda na qualidade e o mais grave, um maior tempo para buscarmos a universalização, que é um direito também e previsto em lei. Sem dúvida. Obrigado, professor. Te chamando aqui de professor Marcos Bandini por essa aula. E eu vou agora para a nossa querida Juliana Souza, no Norte Fluminense, Rio de Janeiro. E, Juliana, quando nós pensamos na gestão, na democratização do acesso à água, como é que fica esse clima de disputa, de conflito, onde muitas vezes as indústrias, o agronegócio acabam levando uma grande fatia dessa água que poderia estar indo de uma maneira mais democrática para a população como um todo? Normalmente, o que a gente consegue observar, essas disputas em relação à água, elas se concentram em atores chaves, né? Que são atores que têm aí um potencial de articulação política muito forte. Então, quando até como corroborando aí o que o professor Marcos falou, né? Parte da sociedade, né? Ela não vai participar desses processos de discussão, desse debate em torno das direções, dos caminhos da água. Então, normalmente essas decisões elas vão ficar concentradas aí em modelos hegemônicos e que até o momento não têm sido aí colocados as prioridades em relação ao abastecimento de água, né, as decisões de água. Então, nessa dinâmica urbana que a gente consegue observar, é justamente a priorização de áreas que já têm acesso a serviços, né, para atendimento políticos, atendimentos aí, de
em torno aí do mercado de água que existe. Então, as populações, né, principalmente das áreas rurais, elas acabam tendo que optar por soluções que não são adequadas em relação aí a abastecimento, né, de água, esgotamento sanitário, enquanto áreas urbanas que já são valorizadas seguem aí concentrando esses investimentos nos serviços de saneamento. Muito bem. Vamos agora ao Recife, região nordeste do Brasil, com Fabiano Diniz. Professor Fabiano, eu gostaria de saber, no seu entender, né, quais são os principais impasses que nós enfrentamos diante desse conflito e disputa por água, né? Quem consegue ter mais acesso à água tratada de qualidade, para onde é que vão os dejetos, tem saneamento, não tem? Alguns argumentos que vamos vender as companhias de água estatais, vamos privatizar e com dinheiro vamos fazer saneamento, mas na prática nem sempre é o que acontece. E quando chega saneamento, não vai para todo lugar não é, professor? Pois é, acho que a gente retoma o que os colegas já falaram, né? E existem certas falácias quando se trata da defesa desse modelo de privatização, certo? Nós, no Brasil, estamos seguindo na contramão do mundo inteiro. Desde a das primeiras décadas do século XXI, países como a França, na Europa, que foram os grandes mentores e tocadores desse modelo de privatização, mudaram, certo? Mudaram e, com isso, conseguiram não apenas ampliar a cobertura, chegando próximos ao que a gente chamaria da universalização, né? Como também a melhorar a qualidade da água, a um ponto que é um orgulho nacional na França, por exemplo, tomar água de torneira, certo? Então, eu acho que a gente precisa refletir primeiro nisso. E essa questão tem muito a ver com o que os colegas já falaram, sobretudo o Marcos, na composição do preço da água e a intenção de sim, tratá-la não como um direito humano, social, certo? A que todos devem ter acesso, mas sim como uma mercadoria. Ou seja, aquilo que tem razão, exatamente, ele tem que razão de ser pela necessidade, pelo, digamos assim, pelo valor de uso, até para a vida humana, de todas as atividades que a gente faz dentro da cidade, passa a ter um valor de troca, né? E ganha uma razão mercadológica, uma razão de mercado. A ideia é produzir, vender e ter lucro, né? Não é aquilo que a gente esperaria, por exemplo, no investimento nas áreas que são mais carentes. E aí já respondo aquilo que você colocou. No Recife, hoje, nós temos, como eu disse, uma cobertura de quase 95% de abastecimento d'água, enquanto que o saneamento sanitário não chega a 50%. E essa ausência da coleta e tratamento dos resíduos, né, das águas servidas, das áreas que a gente chama de comunidade de interesse social, que é exatamente onde áreas caracterizadas como precárias por não ter acesso a isso, onde o problema onde se coloca mais gravemente o problema, gerando todo o ciclo, né, de doenças, né? Tem um autor, que é o Francisco Oliveira, num livro chamado A Noiva da Revolução, ele diz que o Recife sofre de 7 pragas, certo? Aí ele começa a listar leptospirose, barriga d'água, doenças de pele. Se fosse hoje, seria a zika, chikungunya, a febre oropouche, essa coisa toda, tá? E todas elas relacionadas à água. E a última praga do Recife é a pobreza, que é uma questão transversal. Então, essa é uma questão que nós temos que refletir muito. E pensando no modelo de ordenamento, colocar essas pessoas, como a Juliana colocou, capacitá-las para tomarem frente e participarem, que a legislação obriga, mas ninguém cumpre isso, tá? E só uma outra questão, a outra grande falácia é que existiria uma melhoria porque haveria investimentos privados para melhorar o sistema. Isso não existe, o dinheiro é público, normalmente tomado de agência de desenvolvimento. Aqui no Nordeste, particularmente, o BNDES, o BNB, né, o Banco do Nordeste do Brasil. Então, a gente precisa desmistificar isso, né, até para que a população de São Paulo e outras regiões que estão retornando esse modelo que está sendo largado de mão em outros lugares, perceba o risco que estão correndo. Nosso programa Espaço Cidadão de hoje está tratando de saneamento básico e meio ambiente. Para você que está ligado conosco, ou assistindo ou ouvindo, vamos a um breve intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com o nosso programa. A gente vai para o intervalo e volta já. Bem-vindo de volta ao Espaço Cidadão.
Estamos de volta com o nosso Espaço Cidadão, falando de saneamento básico e meio ambiente, trazendo propostas e soluções para esse problema que atinge boa parte do nosso Brasil. O tempo passa rápido, vamos à última rodada agora, vou fazer as últimas provocações e nas despedidas cada um já pode fazer nas suas considerações finais, né, apontar, né, quem sabe caminhos aí para possíveis soluções desses problemas ligados ao saneamento básico e meio ambiente, que estão absolutamente interligados. Agradecendo ao Marcos Bandini, da Baixada Santista, São Paulo, eu gostaria de te ouvir sobre a questão do saneamento rural e que você, na sua despedida, já apontasse possíveis soluções ou caminhos para soluções em relação a esses problemas que nós falamos. Bem, é uma área que eu acompanho pouco, Robson, mas o saneamento rural ele exige particularidades, especificidades distintas da questão urbana. E também nessa busca aí atual, nesse conflito que colocamos entre mercadoria e direito, na área rural, então, isso ganha um fator ainda mais importante, por conta das distâncias e dos custos de eventuais investimentos. Mas aí também temos alternativas tecnológicas, todas questões hoje à mão da população e uma necessidade de mudarmos também a cultura, o comportamento, muitas vezes, de todos nós. Eu quero aqui, então, encerrar e destacar a questão que pouco comentamos, mas sobre os desafios que ainda temos pela frente, além do que discutimos, em relação às mudanças climáticas, que vão levar, por muitas vezes, problemas de segurança hídrica, potencializar os problemas que nós temos de segurança hídrica, por exemplo, ou de excesso também em certos momentos, ou de escassez do produto água, tão essencial para a vida. Então, o nosso desafio é de termos maior participação, eu reforço isso, efetivo controle social, como a lei prevê, e uma necessidade de integração entre as várias políticas que todos os companheiros colocaram, particularmente a Juliana colocou muito bem. Então, fica aqui esse desafio, não é uma responsabilidade simples de equacionar, mas é uma responsabilidade necessária para termos a redução das desigualdades e efetivo uma sociedade justa e igualitária, que é o que a gente busca. Sem dúvida. Muito obrigado, Marcos Bandini, Baixada Santista, Núcleo do Observatório das Metrópoles dessa região. Vamos agora às despedidas ainda no sudeste do Brasil, no norte fluminense, com a Juliana Souza, e eu gostaria que nas suas despedidas pudesse tocar em algum ponto que a gente não abordou, suas considerações finais, né? Quem sabe até reforçando o que disse o Marcos Bandini em relação a esses problemas que nós enfrentamos do ponto de vista da gestão da água e o impacto que isso traz no meio ambiente, né? Quando a gente pensa nas devastações, nas queimadas, seja para pasto, para o agronegócio ou para o garimpo ilegal, né, que muitas vezes traz consequências não só para aquele lugar onde está sendo degradado, mas para o Brasil e o mundo como um todo, porque nós estamos com tudo absolutamente interligado em um único sistema. Sim. Para encerrar minha fala aqui, acho que nesse cenário que estamos passando, né, pelo saneamento, desse discurso da água como mercado, né, é uma coisa muito importante que eu vou falar aqui, vou levantar a bandeira da necessidade, né, do saneamento permanecer como serviço público, certo? E isso passa pelo fortalecimento aí dos municípios, das gestões locais, né, que são os titulares pelos serviços, né, independente da concessão, é preciso que os municípios eles estejam fortalecidos aí no sentido de dialogar com esses prestadores, né, de cobrar uma prestação mais adequada, e isso passa aí pelo fortalecimento do corpo técnico, né, municipal, das secretarias executivas, né, de colocar o poder público, de aprimorar e fortalecer, né, essa capacidade de gerir os serviços, né, essa capacidade de articulação, de diálogo, de trazer recurso e aprimorar os serviços
de saneamento, mas não apenas os serviços de saneamento aqui, mas também fazer frente com todos esses desafios aí que estão associados à sustentabilidade, que precisam aí desse potencial de fiscalização para evitar que essa degradação continue e justamente, se direcione às camadas mais vulneráveis da sociedade. Maravilha. Obrigado pela sua participação, Juliana. E agora encerrando com o Fabiano Diniz, lá do Recife, nosso querido Nordeste. E eu peço que nas suas despedidas, pode tocar em algum tópico que não falamos aqui no programa. E também, quem sabe, refletindo um pouquinho sobre se é possível, como uma das saídas, pensando numa política ambiental integrada com a política urbanística, se é possível conciliar essa gestão da água, para que ela seja mais acessível a todos e todas e que nós possamos reduzir ainda mais as desigualdades sociais no nosso país. Estamos conversando sobre saneamento básico e meio ambiente no nosso Espaço Cidadão com pesquisadores aqui do Observatório das Metrópoles de regiões metropolitanas diferentes no país. Para quem nos acompanha pela TV, a entrevista fica por aqui, mas ela continua no nosso canal no YouTube, Robson Carvalho, pode localizar também pelo Robson Cidadão e também ouvir no Spotify Robson Cidadão, e a gente espera você lá para assistir a entrevista completa e compartilhar. Lembrando que nós estamos também na TV 247, Brasil 247 e ainda no Congresso em Foco, além da TVT São Paulo. Você ouviu o Espaço Cidadão com Robson Carvalho.